Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Professor Michael falando aqui com o excelentíssimo professor Fábio Pereira de Moraes. Tamo junto? Grande Mike, tudo bem com você? Beleza. Do que vai ser essa Boa. aula? Parece que estamos numa série, né? E vamos continuar com uma série, cara. O que acontece? A gente falou semana passada sobre a lei de Ohm, nós falamos sobre como calcular essa lei de Ohm, e agora a gente vai trabalhar os circuitos, né? A gente vai ter, na verdade, não é somente uma série, a gente vai trabalhar em série e também em paralelo. Mas hoje a gente vai abordar justamente essa questão dos resistores em série, tá bom? Ah, beleza. Então a gente vai acompanhar uma aula incrível com o professor Fábio, uma aula de física. Nesse nosso canal a gente tem aulas de física, de história, de geografia, de matemática, filosofia. Em breve teremos mais aulas de outras matérias, de outras componentes curriculares, para ajudar você a chegar aonde você deseja aí nos seus E estudos. Por hora, o nosso projeto é um projeto totalmente voluntário e o único valor que a gente consegue nesse momento é, ter para poder desenvolver o projeto mais é o seu like, é a é o sua Mike, ó, inscrição, é joinha. o seu a sua assinatura para receber notificações, é o seu comentário. Fala lá se está gostando. Eu mesmo tenho que comentar mais, comentar nas aulas do professor, mas vamos junto, que nem comunidade. Por hora a gente está nessa, em breve a gente vai poder pagar dignamente os professores, que distribuir de maneira equânime e justa aquilo que a gente conquistar aqui nesse canal. Então, bora para nossa aula? Vamos lá, Michael. Bom, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre associação de resistores, tá? Lembrando que associação de resistores, a gente vai falar de dois, precisamente, tá? Uma associação que chama em série e outra associação que chama em paralelo. Existe uma terceira, mas a terceira é a junção das duas, da série com o paralelo, tá ok? Então, a gente trabalha a associação em série, paralela e também vamos trabalhar a mista, tá? Porém, a mista nada mais é do que essa junção. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com essa associação em série. O que significa associação em série? Então, basicamente, gente, quando eu tenho aqui uma lâmpada, tá vendo? Eu tenho um modelo, né? Tenho aqui três lâmpadas, né? Representadas aqui, ó. Vou chamar aqui de lâmpada um, lâmpada 2 e lâmpada 3, né? O que acontece é o seguinte, todas elas estão ligadas por um fio. E olha que eu tenho aqui, ó. O fio ele sai desse ponto aqui no polo positivo da bateria, né? E ele segue até a lâmpada. A lâmpada sai um outro fio que vai para outra lâmpada, que segue até a terceira lâmpada, que volta novamente para o polo negativo. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que o sentido da corrente. Passa em uma, passa em duas, passa em três. E essa corrente, gente, engraçado que a mesma corrente que passa em um, passa em dois, passa em três, né? Então, o que eu tenho aqui é uma associação que eu chamo em série, ou seja, eu tenho uma lâmpada após a outra. No caso de circuitos, eu vou ter uma resistência após a outra, tá? Então, aqui essa fotinha tá aqui do lado, né? Como se fosse aquelas lâmpadas, né, de Natal e árvore de Natal. Eu tenho ali uma associação. Existem séries, né, e também em paralelo. Mas esse modelo aqui é um modelo em série, tá bem? Então vamos lá. Como é que vai ficar o nosso circuito, a lei de Ohm, né, uma vez que eu tenho que atuar com esse modelo em série? Vamos lá. Aqui eu dei uma enxugada, né? E aqui a gente entende o seguinte: aqui eu tenho um resistor um, resistor 2 e resistor 3. Aqui eu tenho um gerador, né, que pode ser uma bateria ou uma pilha, e aqui eu tenho a tensão gerada, né, o U, né, a DDP, e aqui no fio está a corrente. Reparem que nesse caso aqui, o sentido da corrente sai aqui desse polo, tá? E segue até o resistor 1.
Do resistor 1, a corrente passa para o resistor 2, que passa para o resistor 3, tá? Então, vamos lembrar o seguinte. A lei de Ohm, né, para a gente analisar essas associações, eu uso U, né? Então, a DDP-U, a diferença de potencial U, ela é proporcional à resistência e à corrente, tá? Se a gente pensar na corrente elétrica, a corrente elétrica, imagina que saíram daqui 10 elétrons, né? Entraram 10 elétrons aqui no resistor 1, os 10 elétrons foram embora, passaram aqui no resistor 2, depois os 10 elétrons passaram no resistor 3. E isso eu tenho a mesma corrente em todos os resistores. Então, aqui no resistor 1, corrente 1, que é igual a resistor 2, que é igual a resistência a corrente no resistor 3. Então, significa, pessoal, que a corrente total aqui sempre vai ser igual. Não terá uma mudança. Sempre vai ser igual o valor nominal. Beleza? Item 2. A tensão total equivale à soma das tensões. E olha o que eu tenho aqui, gente. A tensão em 1... né? A tensão em 2, a tensão em 3. E o que acontece aqui, gente? Cada resistor vai acabar utilizando uma parte da tensão. A corrente é a mesma, porém as tensões acabam sendo dividido. Ou seja, o resistor 1 tem uma quantidade de tensão que chama tensão 1, tá? Ou DDP1. O resistor 2 vai ter uma DDP que eu vou chamar de 2. E o resistor 3 vai ter uma DDP que eu vou chamar de 3. Então, a soma deles, né, vai ser equivalente à tensão total, ou seja, a DDP total. Então, a DDP total que gerada aqui no gerador, né, vai ser a soma da tensão 1, tensão 2 e tensão 3. Beleza? E aí, vamos lá. E se um dos resistores não houver passagem de corrente? Vamos pensar aqui no resistor 2. Imagina que essa lâmpada aqui, ó, ela queime. Queimou a lâmpada. Primeira coisa que a gente vai observar é que não vai ter passagem de corrente. Se a corrente não vai passar, e poxa, depende da unificação das três lâmpadas, né? Para mim ter a passagem de corrente. Que a corrente passa em 1, que passa em 2, que passa em 3. Então, se uma das três, acabar cessando a passagem de corrente, essa daqui, a terceira, também não vai ter corrente. E aí significa que eu não vou ter a lâmpada acesa. A mesma coisa acontece em 1. Se eu pensar aqui na corrente em 2, que não tenho mais para onde ir essa corrente, eu cesso a passagem de corrente. Então, a corrente em 1 também cessa, tá bem? Então, qualquer ponto, né, que ocorrer aqui a interrupção da corrente, todos eles param de funcionar, tá bem? Vamos lá. Aqui eu tenho os 3 resistores, né? Então, tem resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Pessoal, não é fácil trabalhar, né, com esses 3 resistores, cada um de forma diferenciada. Eu preciso unificar esses resistores. Porque quando eu trabalho aqui o gerador, né, a lei de Ohm fala o seguinte: U igual a R vezes I. Né? Então, aqui, U igual a resistência R vezes I. Eu preciso trabalhar essa resistência de maneira que eu trabalhe de uma forma mais simplificada. E qual é a forma mais simplificada que nós adotamos? É unindo todos esses resistores. Ou seja, eu vou chamar esses 3 resistores de um único resistor. E vou chamar ele de resistência equivalente, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Em vez de eu trabalhar com 1, 2 e 3, eu vou trabalhar com um único resistor, que eu chamo ele de equivalente, tá bem? Mas como é que eu calculo esse resistor equivalente? Resistor equivalente, pessoal,
É a mesma coisa em série, né? Eu vou somar esses resistores. Então, aqui a resistência equivalente de um resistor em série equivale à soma dos resistores. Somando eles, eu vou ter a resistência equivalente. Aí eu trabalho com a minha lei de Ohm, tá? Sem problema nenhum, beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho uma resistência equivalente, então significa que são todos os resistores ali adotados, né? Então, a tensão total é a soma das tensões em cada resistor, e a corrente elétrica ela é igual em todos os resistores, tá bem? Então aqui a tensão total equivale à resistência equivalente, que equivale à corrente total. Tá bom assim? Então vamos fazer um exercício agora, para a gente poder analisar o que acontece em cada um, beleza? Vamos lá colocar um exercício aqui. Vou dar uma lidinha, tá? Um estudante deseja construir um enfeite de Natal com 3 lâmpadas, R1, R2 e R3, ligadas em série, e olha, isso importa, tá? E conectadas a um gerador cuja diferença de potencial é igual a 40 volts. Então, U equivale a 40 volts. Sabendo que os valores dos resistores são R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 3 ohms e R3 igual a 5 ohms, determine. Aí, A, resistência equivalente da associação. B, a corrente total da associação. I, né? E a diferença de potencial em cada um dos resistores. Então, vamos lá calculando, pessoal. Primeira coisa que a gente observa é o seguinte. Ele quer a resistência equivalente, tá? Ele quer saber a famosa REC, tá? E ele fala que a resistência aqui, ó, o circuito é um circuito em série. Se é um circuito em série, a nossa resistência equivalente é a soma dos resistores. R1 mais R2 mais R3. Como tem 3, será 3. E ele deu pra gente cada um dos valores. R1 vale 2 ohms, R2 vale 3 ohms e R3 vale 5 ohms. Então, a gente coloca os valores, né? Então, aqui, ó, REC vai ser R1, vou colocar 2, mais R2, vou colocar 3, mais R3, vou colocar 5. Somando tudo aqui, eu vou ter um valor de 10 ohms. Então, a resistência equivalente do circuito é igual a 10 ohms, tá bem? Esse é o valor do resultado do A. Aí ele pergunta, qual o valor da corrente total, né? A corrente total da associação. Então, gente, eu vou usar o quê? Vou usar os valores que ele me deu. U igual a 40, né? A tensão total do gerador, tá? Então, tá aqui do gerador vale 40. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Como eu vou ter a tensão total, que vale 40, e eu acabei de calcular a resistência equivalente, é melhor que eu utilize justamente ela para calcular o valor da tensão, tá? Então, aqui, ó, tensão não, a corrente. Então, U igual a 40, a resistência equivalente equivale a 10, e a corrente é igual a I. Então, o cálculo de I vai ser 40 sobre 10, ou seja, 4 ampere. Então, tá aqui o resultado da corrente, tá ok, gente? Acabamos de achar a corrente na associação. E vamos lembrar, se a corrente é 4 ampere, aqui passa 4 ampere, aqui também passa 4 ampere e aqui também passa 4 ampere, beleza? O que é diferente é a tensão. E agora a gente vai calcular a diferença de potencial, né? Ou seja, a tensão em cada um dos resistores. Então, para isso, gente, a gente já sabe que a corrente vale 4, né? Aqui eu vou até colocar aqui, ó, igual a 4 ampere. Aqui também é igual a 4 ampere. E aqui também igual a 4 ampere. Então, agora, né, para a gente calcular essa diferença de potencial, a gente vai aplicar a equação de Ohm em cada resistor. Já que eu tenho os dados,
eu consigo calcular em cada um deles. Então vamos separar aqui, ó, o 1 é igual a resistência de 1 vezes a corrente que passa em 1. Então, pegando os valores, eu quero saber o valor de U, né? A DDP, ou diferença de potencial, é igual ao valor do resistor, que vale 2, vezes a corrente, que é 4. Isso vai dar 8 volts. Acabei de achar o valor em 1. Agora, calculando a tensão em 2. 2 igual, tensão em 2 é igual resistência em 2 vezes a corrente que também passa em 2. U em 2 vai ser a resistência que é 3 e a corrente continua sendo 4. Então a resistência aqui é 3, vezes 3 vezes a corrente que é 4. U em 2 vai dar 12 volts. Ok. Agora a tensão em 3. U em 3 vai ser a resistência em 3 vezes a corrente em 3. U em 3 é igual a resistência, que vale 5, e a corrente continua sendo 4. Então aqui a resistência vale 5 vezes 4. Tensão em 3 vai dar 20 volts. Agora vamos somar aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que a tensão total não é a soma das tensões? Tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3. Então aqui, ó, tensão total vai ser 8 volts, 12 volts e 20 volts. Então aqui 8 mais 12 mais 20. Esse dá um total de 40 volts. Então, ó, o resultado é o mesmo, né? Então a tensão total é porque cada resistor gastou um pouquinho de tensão, tá ok, gente? Pessoal, por hoje é só, tá? Esse é o exercício que eu ia passar para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar sobre associação em paralelo, tá ok? E aí eu quero tratar com vocês uma diferença que tem entre associação em série e em paralelo, tá bem? Continuo pedindo para vocês, muito obrigado pela audiência, tá? Obrigado por observar a aula e espero que seja uma aula produtiva a vocês, tá? E que na próxima aula a gente dê continuidade. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim lá no próprios comentários aí do YouTube, a gente sempre tá dando uma olhada, tá bem? Um beijo todo, um abraço a todos e falou!